Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem criado vários conteúdos aí complementares aos episódios no Instagram e todos os relatórios aqui do Research da nossa área macro ficam disponíveis no canal do Itaú Views no Telegram. Bom, nas últimas semanas a gente teve forte estresse aí nos mercados globais e a ideia desse episódio é falar um pouco de economia internacional, falando tanto de cenário, passando por perspectivas para o Fed, economia americana, desdobramento para os preços dos ativos, reflexos disso tudo para o Brasil. Então, para ajudar a gente com esses temas, hoje a gente conta com as participações do Pedro Schneider, que é economista aqui no Itaú Unibanco, e do Felipe Salgado, que é Head de Credit Trading e Produtos Estruturados na Tesouraria do Itaú. Pedro, Felipe, tudo bem? Bem-vindos. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Bom dia. Bom dia, obrigado, pessoal. Bom, Felipe, há 2 semanas, como eu falei na abertura, a gente teve esse estresse mais forte aí nos mercados globais, com temores aí sobre uma possível recessão nos Estados Unidos, circuit breaker nas bolsas asiáticas, desdobramentos por aqui também. Queria começar perguntando como os agentes de mercado encararam essa situação, que pareceu um pânico, até um pouco exagerado a princípio, e quais foram os desdobramentos nas semanas seguintes? Acho que essa primeira reação foi muito negativa. Acho que nos primeiros 2 dias de agosto a gente teve os números do mercado de emprego americano e vieram piores do que esperado. E no final de semana, no domingo, o aumento de juros no Japão. Então, a abertura de segunda-feira foi muito feia, aliada com essa preocupação de recessão nos Estados Unidos. O mercado reagiu de forma bastante negativa e recessão é muito ruim para a IM. Então, você pega Brasil e outros países de emerging markets sofreram bastante. Acho que junta-se a isso, ainda tinha um técnico muito ruim para emerging markets, porque muitos agentes do mercado estavam comprando moedas de juros altos, principalmente peso mexicano, em alguma magnitude o real brasileiro, contra o ien japonês. Então, quando você tem essa preocupação de recessão, que é ruim para a IM, e de aumento de juros no Japão, isso causa um trigger bastante inicial de sell-off nos mercados. Bacana. Pedro, o mercado foi e voltou, mas quando a gente olha para fundamentos, pouca coisa mudou de forma significativa. Então, como você vê a economia americana agora e quais indicadores você gosta de olhar até para calibrar esses riscos? É um excelente ponto esse, Marcelo, que não teve uma grande mudança de fundamentos. Até complementando a resposta do Phil, assim, a surpresa que teve na criação de emprego formal nos Estados Unidos, né, o dado que a gente chama do payroll, foi ali de 50 mil empregos a menos e uma reação de mercado que a curva ali do Tesouro Americano chegou a fechar 25, 30 bases num dia, no pior momento, né? Então, uma surpresa que foi negativa, mas não, a magnitude da reação do mercado surpreendeu a todo mundo com esse medo de recessão. Mas quando a gente olha os fundamentos, e aí fundamentos eu gosto de pensar, basicamente assim, as famílias americanas têm renda de dois grupos de fontes principais. A renda do trabalho, mercado de trabalho importa, por isso o payroll, a criação de emprego formal, desemprego é tão importante de ser acompanhado, mas também renda dos seus ativos que podem ser financeiros, mas também podem ser ativos imobiliários. Quando a gente olha para o mercado de trabalho, você tem uma dúvida, você tem diferentes métricas e uma dúvida do real estado do mercado de trabalho americano. Você tem regras empíricas testadas em recessões passadas, a principal delas é a chamada regra de Sam, que formulada pela economista americana Claudia Sam, que mostra quando o desemprego sobe na comparação com o desemprego dos últimos 12 meses, sobe a partir de determinado patamar, historicamente você está numa recessão. Só que agora o desemprego pode estar subindo por fatores diferentes do que no passado. Em especial, ele pode estar subindo por aumento da força de trabalho e não por aumento das demissões.
Então, essa regra nem sempre funciona, ela funcionou nos últimos aí 60 anos, mas não necessariamente ela vai funcionar agora. Então, uma pergunta que os economistas ficam fazendo tá, mas então qual é o dado de mercado de trabalho que eu tenho que olhar? É o payroll? É o desemprego? O fato é que o desemprego subiu na última divulgação e ele vai ser muito importante de ser acompanhado na próxima divulgação, ali do 6 de setembro, vai ser pivotal aí para a expectativa do início de cortes de juros do Fed. Mas a segunda perna, que é essa perna dos ativos, a gente vê que apesar de todo esse risk-off, que a gente chama, né, essa saída de ativos de risco que teve de forma global, ainda assim as condições financeiras são compatíveis com o crescimento americano bem resiliente, da ordem ali de 2,5%. Então não é que as famílias americanas estão sofrendo com essa volatilidade de mercado. Muito pelo contrário, elas estão ainda mais ricas do que na comparação, por exemplo, com o pré-pandemia. Então uma discussão que tem é que o excesso de poupança da pandemia estaria acabando, mas na verdade só faz sentido você falar de excesso de poupança se a sua riqueza caiu. Como a sua riqueza subiu desde a pandemia, esse excesso de poupança, as famílias podem continuar despoupando, que ainda assim elas vão continuar estando mais ricas do que no pré-pandemia, então isso também é um fator que mostra que não tem uma recessão iminente. E na parte dos imóveis, o que a gente viu foi um grande refinanciamento de todas as dívidas imobiliárias no período de juros baixos depois da pandemia. Então também não é que você está tendo um super aperto dessas taxas de juros terem ficado mais altas por mais tempo ali no balanço das famílias. Então, mercado de trabalho, ok, mas tem uma dúvida se o desemprego vai continuar subindo ou não. Riqueza vindo dos ativos, tanto financeiros quanto imobiliários, super resiliente. Então, fica sendo pivotal essa questão do mercado de trabalho para ver se continua valendo essa história que o desemprego é mais relacionado a questões de oferta de mão de obra, como eu falei, aumento da força de trabalho, ou se as empresas vão começar demissões e aí sim iniciar um processo de desaceleração mais claro da economia americana. Por enquanto, nosso cenário base é que não, continua ali os fundamentos, a resiliência da economia americana valendo. Perfeito. Phil, o Pedro citou a próxima reunião do Fed, expectativa por início de corte de juros. Eu queria perguntar o que o mercado tem projetado, a gente considerar que essa precificação vem mudando, né? Até levantou-se a ideia de um corte extraordinário há um tempo atrás. O que você acha que pode ser gatilho para uma volatilidade na parte curta da curva e como é que o mercado deve se posicionar? Acho que o Pedro refletiu bem. Passado esses 3 dias de pânico, onde de fato considerou-se corte extraordinário, a curva chegou a precificar até 58 bases de corte nesse corte de setembro, no encontro do Fed de setembro. E as medidas que o mercado foi voltando para os números, começaram a sair números de atividade, mostrando uma tranquilidade, pelo menos uma situação bem mais confortável, de menos pânico do que o mercado estava originalmente colocando nos preços. O mercado foi se adequando e esses 58 bases que estavam precificados aí no dia 5 de agosto, hoje já estão na casa de 29, então bem mais próximo de 25. A gente acha que deve vir, a não ser que tenha alguma outra mudança, acho que o Pedro comentou bem, dia 6 de setembro tem os números de emprego, e se não tiver nenhum desastre, alguma coisa mais ou menos em linha, o Fed deveria chancelar esse 25 base, que seria um cenário ainda muito positivo. Começa o processo de corte, sem ser uma recessão, então um pouso suave que seria positivo para todos os mercados globais, inclusive o Brasil. Fechando essa parte de juros americanos, pegando a projeção nossa oficial e até num horizonte um pouco mais longo, o que a gente está olhando, Pedro? A gente espera que o Fed corte 3 vezes esse ano. Agora, depois toda essa volatilidade, tem que esclarecer que são 3 vezes de 25 basis points esse ano e mais 3 cortes também de 25 no ano que vem. O que eu acho que tem acontecido assim na discussão do Fed é que ele está migrando cada vez mais do balanço de riscos dele para o mandato de inflação em torno da meta ali de 2%,
para também o mandato de emprego, né, de não levar a um aumento grande do desemprego. Por isso que o foco, a lupa dos economistas, dos investidores, está cada vez mais nesses dados de mercado de trabalho e com menor preocupação no mandato de inflação, né? Você tem aí uma sequência de 3 ou 4 prints de inflação que foram bem mais benignos do que os 3 primeiros do ano. Então, a inflação e os núcleos de inflação, principalmente a inflação de serviços, tinha uma discussão de preços de aluguel, estão voltando para a normalidade. E aí o Fed pode contrabalancear mais com os riscos de baixa para atividade, que foi toda a discussão que a gente fez do mercado de trabalho, da alta do desemprego, dessas regras empíricas. Um fator também que a gente esqueceu de comentar é que essa última alta do desemprego que teve tem muito de fatores que podem ser temporários relacionados a questões climáticas em determinados estados dos Estados Unidos. Então, acho que tem muita dúvida ainda assim, qual é a real foto do mercado de trabalho americano, seja pela divergência ali entre as estatísticas de criação de emprego e de desemprego, seja por essas questões de fatores climáticos terem ou não atrapalhado. E por isso, esse dado do dia 6 de setembro vai ser muito importante. Se ele vier em linha, provavelmente o Fed começa cortando de 25, dado que o dado de inflação, o último dado de inflação da semana retrasada, foi super benigno de novo. Se vier de novo um número parecido com o mês anterior, aí eu acho que o Fed vai ser mais preemptivo, né? Vai querer entrar mais forte e começa de 50. O mais provável hoje é que seja de 25. Boa. Queria puxar um tema perguntando para vocês dois, que é eleições nos Estados Unidos, para a gente tentar cobrir tanto o que vocês têm escutado da parte de consultorias, da parte de projeções, quanto reflexos para mercado. A sensação é que o mercado tem precificado um pouco menos Trump, mas eu queria entender o que, na visão de vocês, seria um cenário Trump versus um cenário Kamala, e entender se isso vai fazer preço com mais força em algum momento, se vai trazer mais volatilidade em algum momento. Posso começar aqui? Eu acho que, de fato, os ativos que claramente eram mais favoráveis a uma eventual vitória do Trump, e isso era dado meio como certo antes da desistência do Biden, tipo cripto, ativos mais de tecnologia, voltaram na medida que a Kamala entrou e, de fato, botou esse jogo bem embaralhado. Agora a gente acha que é bem 50-50. Acho que ainda não tem nenhuma preços de mercado seguindo quaisquer uma das duas direções, porque agora, só pelo fato de estar embolado e tá bem indeciso, e eu acho que esse fronte econômico ainda está mais relevante que o lado político. Então, até o próximo número de desemprego e até a próxima decisão do Fed, eu acho que o mercado vai focar nisso. Passado essas decisões, um pouco mais de clareza nos números econômicos, acho que o mercado vai começar a dar um pouco mais de valor para que ativos se beneficiam com qual candidato, e aí qual que vai estar na frente. Mas eu acho que no momento o mercado está mais de olho nos números, para depois, dado que agora está embolado, não tem muito... você pode ser atropelado pelos números antes de qualquer decisão no lado político. Acho que o mercado vai olhar para isso. Passado isso, acho que o mercado vai focar mais. Eu acho que, assim, ao contrário das últimas 2 eleições americanas, que o foco foi muito ali na questão de regulação, sempre um candidato mais do Partido Republicano, menos regulação, candidato do Partido Democrata, mais regulação. Acho que agora o foco está mais em questões de inflação e crescimento. E aí, principalmente, 3 dimensões, que é a dimensão fiscal, a dimensão de tarifas sobre o comércio internacional e a dimensão de imigração. Acho que foram as 3 questões que tiveram mais debate macro nos Estados Unidos nos últimos anos. O fiscal americano a gente já trouxe aqui em episódios passados do Itaú Views. Acho que ninguém espera que os Estados Unidos vai ter um problema ali de se financiar, mas se o título da dívida americana é o ativo livre de risco, e esse livre de risco está aumentando o risco, todos os outros ativos soberanos de países emergentes, como o Brasil, também
acabam sofrendo se você tem uma situação fiscal mais desfavorável, e um jeito de resolver o fiscal é sempre a inflação. Por isso que eu trouxe a discussão do risco inflacionário de um fiscal descontrolado nos Estados Unidos, e aí tem uma decisão de renovação de cortes de impostos já em 2025. O segundo tema, que é o tema das tarifas, né? O Trump tem sido mais vocal nisso, mas não significa também que a Câmara, se ganhar, não vai fazer. Tem também em episódios passados do Itaú Views, a gente trouxe toda a discussão da disputa geopolítica entre Estados Unidos e China, e a China, em especial agora, está com um modelo de crescimento muito dependente das exportações, então depende muito de vender seus produtos não só para os Estados Unidos, mas para a Europa e para países emergentes, e qualquer discussão ali de tarifa acaba sendo prejudicial para o crescimento chinês e, por consequência, para o crescimento dos países emergentes. E tarifa também, sempre você aumenta um imposto de importação, é inflacionário, né? Então, de novo, aí a dimensão mais tarifa, mais inflação, menos crescimento. E, por fim, imigração, acho que é também um tema que foi bem debatido aí, na esfera dos Estados Unidos dos últimos anos, que você teve um aumento da imigração, tanto legal quanto ilegal, mas que isso contribuiu, primeiro, para o crescimento mais forte dos Estados Unidos na saída da pandemia, mas também para a desinflação que a gente viu, porque os imigrantes eles podem ter entrado justamente naqueles setores que tinham maior desequilíbrio entre oferta e demanda de mão de obra. Então, se você se ajudou a crescer, ajudou a desinflacionar a economia, se tiver menos gente entrando, também vai atrapalhar a crescer, vai atrapalhar a desinflação. Então, eu diria assim que políticas que sejam anunciadas, debatidas por quaisquer um dos dois candidatos que tragam mais inflação, vão ser vistos com mais juros para esse ativo livre de risco, então pior para ativos de países emergentes como o Brasil. Bacana. Phil, você comentou como existem ativos que se beneficiam, teoricamente, de um cenário Trump, de um cenário Kamala Harris. A gente viu recentemente um movimento de rotação de classes de ativos, investidores saindo de tech, indo para outras coisas. Como você tem visto esses movimentos? Se a gente até pudesse olhar com um pouco mais de enfoque para equities lá fora e, eventualmente, aqui no Brasil também. Olha, a gente viu de fato, uns 3 semanas, 4 semanas atrás, um pouco dessa rotação, né? Então, saindo um pouco dos ativos de tech, indo para os ativos de velho, e principalmente depois da correção, onde tudo caiu, a gente começou uma recuperação, e essa recuperação aí sim se deu de maneira bastante uniforme. Brasil surfou bem, e todos os índices americanos surfando uniformemente bem também. Então, eu acho que, dado que a gente ainda não consegue ter um pouco essa distinção, como o Pedro bem falou, de quem vai ser mais inflacionário, quem vai colocar mais tarifa, e está mais focado nos números, tá simplesmente assim, dissipou-se um pouco esse medo de recessão, está tudo surfando bem, de emerging markets a todos os índices americanos de tecnologia a velho. E eu acho que essa preocupação maior vai ter quando a gente tiver um pouquinho mais de definição dos programas de governo de cada um dos dois, que ainda está um pouco nebuloso. Mas, de qualquer forma, mesmo o Brasil estando próximo dos all-time highs, assim como os índices americanos, o Brasil ainda está patinando, e esse all-time high é um all-time high que está meio estável há praticamente 2 anos, 3 anos. Então, a gente, de fato, precisa, e eu acho que parece estar barato de forma geral, né? Legal. Falando um pouco de câmbio, Pedro, na última revisão a gente ajustou o dólar para 5,50. Falar dessas projeções é sempre difícil, mas tentando entender esse número, como é que a gente consegue decompor o que está mais ligado ao estresse, ao ambiente externo, e o que está mais ligado à pressão doméstica? Sim, o câmbio é sempre para dar uma lição de humildade para os economistas, né, que a gente fala. Dito isso, assim, as nossas contas, tentando isolar o que é o efeito internacional, o que é o efeito doméstico,
mais ou menos 1/3 do movimento recente foi internacional e 2/3 doméstico. Do movimento recente, quero dizer, do pico ali de 5,70 do dólar para os valores que a gente tem visto essa semana ali em torno de 5,45. Acho que a discussão do câmbio gira em torno, primeiro, por que o Fed vai estar cortando juros, se ele vai estar cortando juros porque ele está garantindo um pouso suave, ou se ele está cortando juros porque tem uma recessão. Se tiver uma recessão, o que acaba predominando é o movimento de aversão ao risco, né? A gente chama risk-off, que é, pelo menos num primeiro momento, de depreciação da moeda dos países emergentes. No segundo momento, pode se sobrepor o efeito da atividade mais fraca e acaba ajudando, mas pelo menos na primeira derivada é negativo para a moeda. E além disso, tem todas as questões domésticas aqui. A gente já falou em episódios passados, desde março, a quantidade de ruídos domésticos aumentou, e sempre, pelo menos um evento por mês, né? Em março, você teve a discussão ali da governança de empresas estatais, abril, mudança de meta fiscal, maio, dissenso do Copom, junho, uma desconfiança crescente ali em torno do arcabouço fiscal, julho, teve uma série de declarações de atores políticos relevantes também que deixaram pelo menos uma dúvida ali sobre a credibilidade da política econômica. E aí agora em agosto a gente viu alguma reversão, alguma tentativa ali de pessoas-chave, tanto do Poder Executivo quanto do próprio Banco Central, de retomar essa credibilidade. A gente tem visto isso por um recuo da moeda, não só por esses fatores internacionais, mas também por esse descolamento, redução desse descolamento do real frente aos pares, seja latino-americanos, seja outras moedas emergentes. Ainda, quando se compara com março, ainda tem uma gordura grande, né? O real depreciou bem mais do que outras moedas quando se olha numa janela mais longa. Mas pelo menos nesse mês de agosto, a gente melhorou a percepção do mercado sobre a condução, sobre a credibilidade aqui da política monetária e da política fiscal, melhorou. É claro que credibilidade é um processo, né? Então, você teve como eu falei, desde março, uma série de pontos negativos, agora alguns pontos positivos, e aí enfim, se a moeda vai subir ou cair vai depender da condução ali, tanto da política monetária quanto da política fiscal aqui dentro, e isso pode ser amplificado ou não pelo cenário internacional, se for o nosso cenário, que é um cenário mais de pouso suaves, né? Como eu falei, 3 cortes de juros do Fed, acaba sendo um cenário benigno, mas não adianta você estar com o cenário benigno e aqui dentro as coisas estarem ainda com ruído. E aí, enfim, a pergunta-chave para esse segundo semestre é qual o nível de ruído que a gente vai ter aqui dentro para saber a direção da moeda. E antes de encaminhar a última pergunta para o Fio aqui, acho que vale a gente repassar também as outras projeções que estão nessa revisão de cenário, até para entender um pouco de como todo esse cenário global pode refletir aqui. No último cenário, a gente revisou justamente o Fed de 2 para 3 cortes de 25 esse ano e revisou o crescimento de China para baixo. China para baixo, acho que tem toda uma discussão de implementação de estímulos já anunciados, os dados da margem têm vindo mais fracos, tem até puxado o preço de algumas commodities, como o minério, recentemente. Então, acho que tem ali uma discussão que é importante a China não desacelerar muito, porque isso pode atrapalhar o nosso crescimento. E no cenário doméstico, a gente revisou o câmbio para 5,50, como você já comentou, e o PIB para 2,5 esse ano. Essas foram as principais alterações. Eu acho que a atividade continua tendo um viés de alta. O câmbio, como a gente falou, bem incerto. E a Selic, a gente ainda espera 10,5 e 10,5, ou seja, parada nos patamares atuais, vai depender muito dessa combinação de cenário externo, atividade, moeda, para saber os próximos passos. Legal. E agora, para fechar, Fio, sempre que a gente recebe convidados da tesouraria, eu coloco essa pergunta aqui de trade ideas.
Acho que é uma forma de tentar resumir um pouco tudo que a gente falou. O que você considera interessante se a gente olhar para posições, para movimentos de mercado, podendo ser relacionado a juros, outras classes de ativos, que dentro de um horizonte aí mais de médio prazo, para não ficar tão perecível, mas o que você considera de movimento interessante de mercado para se posicionar? Bom, vamos lá. Até fazendo só um caveat aqui, posições de tesouraria são mais curto-prazistas, mas pensando num view mais de médio prazo, acho que até pegando um gancho da nossa última discussão sobre bolsas aqui e lá fora, aqui parece que ainda, mesmo a gente estando próximo do all-time high, as bolsas brasileiras, de forma geral, olhando os múltiplos das empresas, parecem que ainda tem um gás para andar. E acho que seria uma boa alternativa de investimento. De uma forma mais curto-prazista, eu acho que, como o Pedro mencionou, essa diminuição do ruído no local quanto à política fiscal e monetária, que trouxe esse dólar real aí de 5,70 para os 5,45 que nós estamos hoje, eu acho que a gente gosta, pelo menos, de seguir com as tendências que vêm. A gente continua achando que teremos um pouso suave lá nos Estados Unidos, então o nosso base case é 25 bases de corte, e mantendo essa redução nos ruídos locais aqui, a gente acha que esse real pode se valorizar mais, quem sabe 5,30, 5,35. Perfeito. Acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta desse episódio. Eu queria, antes de encerrar, agradecer novamente as participações do Pedro e do Phil aqui hoje no Itaú Views. Abraço. Obrigado, um abraço. Valeu.